com a gente neste bloco que a gente segue com o quadro Direitos e Deveres. E aqui ao meu lado já está a coordenadora do PROCON, a Evelyn Moutinho. Não é isso? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Fala Cidade para dar alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores de assuntos que realmente estão ali no dia a dia da nossa população, né? Obrigada pelo convite. É isso. Então vamos começar o nosso diálogo aqui com a Evelyn, porque tem muitas demandas, né, Evelyn, sobre, por exemplo, as pessoas que têm problemas com a tarifa de energia elétrica, né? Que é justamente um dos assuntos que, não sei aqui em Parauapebas, mas que atinge a maioria dos PROCONs nos municípios, e isso vai para uma estatística geral, né, que é do PROCON do Estado. Como é que está essa situação aqui em Parauapebas? Então, problemas de energia podem ser os mais diversos, né? Tanto em relação à qualidade da energia, como em relação à qualidade do serviço da distribuição. Então, nós temos, sim, uma quantidade considerável de reclamações, mas não há um problema específico que ofenda a comunidade aqui. É realmente generalizado, são vários problemas. Qual é o tipo de problema mais comum envolvendo a concessionária de energia elétrica, por exemplo? O mais reclamado são as CNRs, né, que são aqueles termos de inspeção que são originados das fiscalizações que a concessionária faz nos medidores dos consumidores. E dali, muito provavelmente, gera uma autuação e gera uma fatura de consumo não registrado. Essas contestações são as nossas principais demandas hoje na cidade. A gente percebe que realmente é uma demanda muito grande, né? Os nossos moradores reclamam bastante quando vem a leitura errada, né? Às vezes está lá aquele valor, nossa, que absurdo de valor, né? E aí eles não aceitam, os clientes não aceitam esse valor, e se às vezes procura a concessionária de energia elétrica via site ou até mesmo na própria agência, não se resolve, ou pelo menos não consegue fazer com que aquele cliente fique satisfeito com a resposta, e aí é que entra o PROCON, né? Exatamente, né? Também é comum esse tipo de reclamação no órgão, e é uma situação que é corriqueira aqui, né? Acontece demais. A leitura, ela pode ser feita de forma... o faturamento, na verdade, ele pode ser pela média de consumo ou pelo consumo confirmado. E aí, nesse caminho aí podem ocorrer, sim, divergências. E aí o consumidor, reconhecendo que um mês ou outro mês fugiu um pouco da sua média de consumo, ele deve, sim, fazer a contestação daquela fatura junto à Equatorial, e, não sendo atendido de forma satisfatória, procurar o PROCON. E o PROCON, ele está aí justamente para atender, fazer esse intermédio, né? Explica um pouquinho para a gente, aliás, doutor Evelyn, conta para a gente qual é a função do PROCON diante dessas problemáticas, né, que a população sofre. O PROCON, ele é o órgão responsável pela condução da política nas relações de consumo, né? Então, nós temos competência para atuar em todos os segmentos da sociedade que demandam uma relação de consumo. E a energia é um deles, né? Nós temos aí como relação de consumo o varejo, carros, transporte, supermercados, transporte aéreo, rodoviário, energia, água, serviços essenciais, telecomunicações. Então, é uma gama da sociedade muito extensa que está, né, sob o crivo do PROCON. Então, nós, como órgão municipal, somos competentes pelas relações de consumo no âmbito do município de Parauapebas.
gente ainda tocando nesse assunto, né, que é uma demanda muito grande na questão da energia elétrica. Se você, por exemplo, se sente aí atingido por uma tarifa que é alta, às vezes você olha a sua casa, não tem nem tantos aparelhos assim para gerar um custo alto, já tentou conversar com a concessionária de energia elétrica, é justamente que entra aí o PROCON, né? E toda vez também tem aquelas fiscalizações, por exemplo, da própria concessionária de energia elétrica, que chega nas casas para verificar aquela questão de gato, né? Como é que deve ser esse papel, né? Como é que pode ser feita essa abordagem corretamente para que não seja constrangedor para o cliente e nem também para os próprios profissionais que estão ali, né? Os medidores de energia, os equipamentos, eles são da concessionária, né? E como são dela, eles estão sujeitos a aferições, a fiscalizações. Então, muitas das vezes a gente vê a fiscalização como uma coisa ruim, né? Aquele cliente pode ter gato ou não, mas ela também pode ser boa para o consumidor. Já aconteceu casos no PROCON de que o medidor realmente estava variado, mas para cobrar a mais, né? Então, ali naquela ocorrência, o consumidor foi beneficiado com aquela fiscalização. Então, nem sempre as fiscalizações, elas são um ponto negativo, né? Agora, sim, partindo do ponto da abordagem, do constrangimento, deve ser realizado especialmente na presença do titular, do consumidor, para tornar aquele ato mais transparente, né? E daí deve ser comunicado e esclarecido ao consumidor tudo o que vai ser feito e tudo que foi apurado daquele momento, né? Se houverem evidências da existência do gato ou de uma outra irregularidade, o medidor deve ser recolhido para ser aferido pelo órgão de metrologia, né? Que é o Inmetro. Mas tudo deve ser feito com cortesia, com urbanidade e com muito respeito, né? A gente também, por vezes, recebe reclamações de um atendimento constrangedor, descortês, e a maioria deles ocorre na ausência do consumidor. Então, isso já é um ponto a ser questionado junto à concessionária. Ainda a respeito de fiscalização, de tarifas, né? A gente recebe muito aqui no nosso Fala Cidade reclamação da população com essa falta de água, que inclusive a senhora viu alguma dessas mensagens aqui em Parauapebas. Já teve moradores que entrou em contato com o SAEP. Quando a gente tem, por exemplo, a ausência do serviço, no caso da água, e tem que pagar aquela tarifa, como o PROCON ele pode também estar ajudando nessa situação? Sim, estamos falando de água, portanto, um serviço essencial, né? E como também dentro de uma relação de consumo, o código prevê que seja contínuo, né? É necessário ter uma continuidade nesse serviço. E a tarifa, ela engloba essa continuidade. Então, se não está havendo a continuidade, deve ser averiguado junto, né, ao órgão prestador, no caso o SAEP, esse prejuízo. E aí pode, na dificuldade dessa tratativa, pode estar recorrendo ao PROCON para a gente intermediar essa relação. Então, os nossos moradores aí que inclusive assistem ao Fala Cidade, mandam mensagem todos os dias, pode encontrar no PROCON um auxílio a esse respeito, né? É claro que o PROCON não vai mandar água para a sua casa, mas justamente nessa intermediação, o que o PROCON ele pode ver, por exemplo, se o SAEP não, que é o órgão responsável, não resolve, vocês vão tentar fazer o quê? A gente busca ali uma conciliação, né? Pelo menos identificar o problema, se é um problema local do consumidor, se é um problema geral daquela localidade em que está aquele consumidor e o que pode ser feito para amenizar esse problema, né? No caso da água,
é importante ver quais os prejuízos que estão decorrendo. A gente tem, cada bairro, cada localidade, a gente tem uma situação diferente. Então, dali a gente precisa avaliar qual é o problema daquela localidade e quais as possíveis soluções. Isso a gente vai fazer junto, né, à companhia de água, ao SAEP e aquele consumidor que está buscando aquela tratativa, né? Se o consumidor não puder, se aquela reclamação não puder ser concluída pelo PROCON, o consumidor vai receber as devidas orientações e ser encaminhado para a justiça, para abrir uma demanda judicial. E isso sempre com o acompanhamento do órgão? Não, aí nesse caso das demandas judiciais é diretamente do consumidor ou com seu advogado ou com a Defensoria Pública, né? O PROCON ele é um órgão administrativo, então ele se esgota, a nossa competência se esgota ali no desfecho da reclamação que é aberta dentro do órgão. Porque muita gente também não sabe onde é que fica, onde é que pode encontrar o PROCON aqui em Parauapebas. Onde é o endereço? O PROCON fica na Rua Araguaia, número 40, no bairro Rio Verde, né? A gente está bem ali no coração do comércio. Então, nós atendemos presencialmente na nossa sede e também através do e-mail procon@parauapebas.pa.gov.br e nos telefones 3346-7252 e 3346-7253. Qual é o horário que as pessoas podem procurar? De 8 às 14. De 8 às 14. 8 às 14 horas. Então, aí é fundamental que você anote todo esse endereço que... se não pegou, você manda aqui pra gente, que a gente manda aí no PV para você. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Foi bom conhecer algum componente do PROCON aqui junto com a gente. E qualquer coisa a gente já sabe onde procurar. Agradeço a participação, o convite e estamos à disposição lá no PROCON. Pronto, eu conversei com a Evelyn Moutinho, né? A Evelyn Moutinho, que é coordenadora do PROCON aqui em Parauapebas e falando sobre essas temáticas aí tão importantes que afetam diariamente, né, a nossa população. Falamos aqui sobre a questão da tarifa de energia, a tarifa de água também, né, que as pessoas pagam aí e não recebem esse serviço, que é uma demanda muito alta. Você já sabe a quem recorrer, ou pelo menos ter auxílio a quem recorrer. Muito obrigado novamente aqui pela participação e a gente segue com o nosso Fala Cidade.